sei onde que faz isso. Tá, aqui no Google Meet, você está no computador ou no celular? No computador. Tá, aqui no meio da tela tem um quadradinho com uma setinha para cima. Ah, tá. É o apresentar agora, aí ele vai te perguntar qual tela que você vai apresentar, o que que você vai mostrar, qual pedaço da tela, ver se apareceu uma janelinha aí. Mas sobre a atividade, era Ah, para pesquisar só sobre os símbolos, né? os estilos que a gente viu na Isso. última aula, isso. Ou tinha que fazer um design? Então, a proposta era pesquisar na tela que você abre no Canva, adicionar os elementos, as imagens que você conseguiu encontrar do estilo que você estava pesquisando. Ah, tá. Então Eu era só vou, pesquisar. tá, só pesquisar e colocar na tela do Canva. Você conseguiu chegar nessa parte? É, Eu posso te mostrar aqui como é que faz. Quer que não, eu eu compartilhe, né? consegui. Conseguiu? Você me mostra? Ah, um minutinho. Tá, tranquilo. E aí, Fabiana, boa noite. O pessoal vai chegando aí. A gente Boa está no noite. momento. Boa noite. A gente está no momento de rever a tarefa da última aula, que tem a ver com os estilos de design, os arquivos, a apresentação e até um exemplo que a gente fez aqui na aula estão na pasta compartilhada lá do link do grupo do WhatsApp. E aí eu pedi uma tarefa que era escolher 3 estilos e acessar o Canva, fazer a conta, para quem já não tinha o cadastro lá, e procurar os estilos, né, daqueles que selecionou. Por exemplo, estilo retrô, que é um dos que a gente usou na última aula. Joia, tudo bem, Fabiana. Eu vou compartilhar minha tela enquanto a Aline procura aí. Eu vou compartilhar minha tela do Canva para fazer uma parte desse exercício. Então, fundo, janela, essa aqui. Na hora que vocês estiverem vendo minha tela, só me avisa, por favor. Já estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Tá, eu vou abrir um novo layout aqui. Só um instante, que eu estou com o celular gravando também, para facilitar. Vou escolher o estilo de post para Instagram, que é quadrado. Para mim, não interessa o formato, na verdade, só o tamanho, que é o quadrado. Se é para Instagram, para Facebook, para qualquer outra coisa, não interessa nesse momento. E eu vou pesquisar alguns elementos daquele estilo que eu selecionei. Deixa eu ver aqui um estilo diferente que a gente já tinha falado, diferente de retrô. Vamos ver se eu acho aqui um que é legal. Um instante. Eu vou procurar do estilo pop art. Pop art é também o estilo de revista de quadrinhos, HQ. Então, aqui no Canva, eu já cliquei lá em criar uma nova arte. Vou vir aqui em elementos e pesquisar elementos que se referem a esse estilo. Então, simplesmente escrever pop art aqui, e aí eu tenho tanto elementos gráficos quanto fotos e vídeos. Nesse momento, a gente está trabalhando só com elementos gráficos, e aqui, então, eu cliquei no item elementos gráficos, aqui, então, eu tenho uma lista bem grande
de elementos que se referem a esse estilo pop art. Então, essa era uma das tarefas, é uma das coisas que precisava fazer, e aí vou selecionar alguns. Então, vou selecionar uma caixinha, um balão de uma conversa, uma pessoa falando, e eu quero um fundo. Eu posso continuar pesquisando aqui, mas eu também posso pesquisar background ou fundo. Vou selecionar esse aqui e vou aplicar. Aqui eu ainda estou fazendo as coisas muito rápido, estou mexendo no Canva muito rápido. A proposta não é a gente parar para ver todos os elementos de recursos que a gente está usando aqui. É simplesmente essa tarefa de escolher um elemento que se refere a um estilo né, da sua preferência. Então, coloquei aqui alguns elementos. Por exemplo, se eu for selecionar um outro estilo, criei uma nova aba, vou selecionar o minimalista. Então, tem algumas palavras-chave, que é quando a gente for pesquisar isso mesmo. Minimalista, se eu escrever, de fato, minimalista em português, eu já encontro elementos referentes a esse estilo, mas provavelmente de alguns estilos específicos ou alguns elementos específicos que a gente precisar, talvez a gente vai ter que usar sinônimos ou procurar outras palavras que se referem a esses mesmos elementos. Por exemplo, eu encontrei aqui que é minimalista. Só um instante. Eu encontrei essa folha que é minimalista. Para eu encontrar outras folhas, então eu posso pesquisar por folhas. E aí vão vir diversos estilos diferentes aqui. Por exemplo, se eu quiser algo relacionado a 3D, então eu faço a pesquisa do estilo e acrescento ali o 3D, e aí vem, né, vários elementos com esse estilo especificamente. Pode ser um pouquinho mais difícil ou mais fácil fazer a pesquisa do elemento que você quer especificamente, mas a gente vai utilizar palavras que são sinônimos ou procurar outras palavras que se referem ao mesmo tipo de elemento. Então, aqui, nesse momento, era basicamente isso de selecionar um elemento e começar a fazer uma busca aqui para começar a ter uma interação com o Canva. Mas o uso do Canva mesmo a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, posso parar o compartilhamento aqui. Aline, você consegue mostrar para a gente? Eu vou tentar agora. Tá, tranquilo. Então, essa é a tarefa de para casa que ficou, da primeira aula, para a gente pesquisar e usar um pouquinho mais o Canva em relação a estilos. Daqui a pouquinho a gente vai para a aula de hoje, que é briefing. Joia! Tá compartilhando agora, maravilha. Então, aí aqui em cima eu coloquei alguns do retrô. Tá. Eu só não coloquei separado, eu coloquei na mesma folha. Uhum. Aí aqui no meio do 3D. Legal. E embaixo, conceitual. Beleza. Foi o que eu achei quando eu pesquisei. Joia Tem demais. muito mais, né? Aham. Bacana. Já foi o primeiro uso ali do Canva, tá legal até agora. Joinha, pode voltar lá e parar de compartilhar a tela. Mais alguém quer mostrar os estilos que escolheu e as artes que começou a fazer? Não? Então vamos seguir. Bom, vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Guia, janela. Mais um instante. Ok. Então, o que a gente vai falar hoje? Briefing. É a primeira, o primeiro item desse slide, né? A necessidade. A necessidade é o que a outra pessoa, eventualmente seu cliente, seu chefe, qualquer outra pessoa está te pedindo
algo para você fazer, uma arte para você fazer, então ele vai expor a necessidade dele, só que para expor essa necessidade de forma que a gente, enquanto designers, entenda e consiga aplicar da melhor forma possível, podemos estruturar por meio de um briefing. Então, o briefing, ele fornece a nós, designers, todas as informações necessárias para a gente entender o que a outra pessoa está querendo. Aqui está escrito projeto, porque assim, eu trabalho numa emissora de TV e a gente está com uma campanha do Dia dos Pais e queremos fazer um projeto que vai divulgar sobre essa campanha vai plotar em trem, em metrô, vai fazer revista, vai fazer flyer, vai postar nas redes sociais e vai fazer um vídeo da campanha. Então, tem muitas informações relacionadas ali para falar que é um projeto. Mas projeto é necessidade da pessoa. E o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho é criar a solução. Né? Então, por exemplo, fazer a campanha em flyer, em revista. Temos que pensar no formato em si e como que a gente vai entregar essa revista. Para a gráfica, imprimir aquilo da melhor forma, com a melhor qualidade possível. Ou se é um post na rede social, né, tem envolvimento do social media, né, da pessoa que trabalha com redes sociais, para planejar sobre o público e interação, mas o trabalho do designer está ali envolvido em relação a entregar esse material, que é o design gráfico. Então, podemos responder essas perguntas, podemos fazer essas perguntas para o cliente, a pessoa que está pedindo, e ele nos responder, ou conversando com ele ali, né, não necessariamente em formato de pergunta, a gente entender o que ele quer, e aqui tem essas perguntas estruturadas. É só um exemplo, existem diversos exemplos de briefing, mas esse é um dos exemplos que traz bastante informação que a gente consegue, de fato, aplicar ali o que a pessoa está precisando no design. Então, qual que é o objetivo desse projeto, da necessidade dele, o projeto necessidade? O que ele quer com aquilo? Tá bom que sempre é divulgação, né? O trabalho do design tem relação direta com divulgação, mas qual que é o objetivo mais a fundo? É emocional? É trazer uma carga emocional para a pessoa que está vendo? Então, já tem que planejar um design que tenha apelo emocional. Não, é puramente comercial, que envolve dinheiro e provavelmente promoção de algo mais barato do mercado. Então, já não é emocional, já não tem um apelo de uma campanha do Dia dos Pais elogiando a história dos vencedores. Não é isso, é simplesmente vender alguma coisa. Então, o objetivo é super importante. Com base nele, a gente vai saber qual tipo de design fica mais adequado. E aí escolher os elementos, né, todo o projeto de design mesmo. Quem que é o público-alvo desse trabalho? Tem uma diferença muito grande entre um trabalho que eu vou fazer para atingir crianças e idosos, porque a percepção é completamente diferente. Mães do subúrbio de 30 a 40 anos que têm 3 filhos. Tá bom, é muito específico, mas pode ser realmente esse o nível de especificidade que eu preciso para fazer um trabalho melhor e entregar um design de melhor qualidade. Então, público-alvo. Quando a gente é muito, muito específico, a gente fala nicho. Então, nicho que é um público-alvo, mas muito especificado, de idade, gênero, classe social, o que tem costume de pesquisar, quais são os interesses, né? Então, a gente consegue formar nichos. Isso é um público-alvo muito específico. Mas, de forma geral, o público-alvo atende muito bem. Quais são as necessidades e desejos desse público? O que ele quer? Os recursos e limitações do projeto. Então, eu planejo uma campanha sensacional que vai sair na Globo às 9 horas da noite, no intervalo do Jornal Nacional. Provavelmente isso custa milhões. Eu tenho orçamento para isso? Não tenho. Tá, quanto que eu tenho? Eu tenho R$50. Tá bom, então eu vou fazer algum trabalho que cabe no orçamento de R$50. Não adianta planejar algo, e também faz parte do trabalho do designer, saber onde que aquilo será disponibilizado, será publicado. E tem a ver com recurso, obviamente. Não só recurso financeiro, recurso de tempo, recurso de pessoas,
Por exemplo, para estar numa televisão, eu preciso provavelmente de um diretor diretor de arte, diretor de cinema, diretor que vai ali dirigir a atuação de atores. Tenho esse recurso disponível? Não tenho. Então, vou planejar outra entrega para esse trabalho, esse projeto. Quais são os projetos ou produtos que quem está pedindo gosta, quer dizer, as referências que essa pessoa tem de um design de qualidade, porque eu particularmente já ouvi, esse design é muito bom, ou esse design não é muito bom. Tá, com base em quê? Quais são as referências? Porque criar alguma coisa, né, criar um design ali para atender a necessidade da pessoa, está muito relacionado ao que ele está esperando. Claro que preencher esse briefing, responder essas perguntas, vai dar um norte muito melhor de, são essas as expectativas. Então, se eu fizer seguindo essa linha de raciocínio, eu vou atingir as expectativas, vou atender as expectativas. Mas se eu não fizer quase pergunta nenhuma, ou fizer e mesmo assim não for o suficiente, provavelmente vai estar descasado o que a pessoa está esperando e o que eu estou fazendo. Talvez eu vou ter que refazer, então, se eu entregar alguma coisa que ele não quer. E, né, a gente sabe que tem muito disso, de refazer, mas não é o ideal. Por isso que a gente precisa de um briefing muito bem preenchido. Quais os requisitos específicos do design? Aqui a gente pode estar falando de identidade visual, então de cores, de elementos gráficos, de estilo de design que a gente pode aplicar. E quais referências existem, né? Tá ali no que eu já comentei de o que a pessoa gosta. Tá bom. São muitas perguntas. E tá muito bem estruturado em relação a entender exatamente o que a pessoa está precisando. Tem um outro formato de fazer essas perguntas, de preencher esse briefing, que chama 5W2H, que são as 5 perguntinhas aqui, que é com W, que é em inglês, e os outros 2 aqui, que se referem a como fazer e qual que é o orçamento disponível. Então, a gente pode simplificar as perguntas, o briefing, o preenchimento dele, respondendo o que a pessoa quer, por que ela quer aquilo, tem a ver com o objetivo, né? Já foi falado, é basicamente as mesmas perguntas de antes, só que refeitas. Quem quer, para quem eu vou disponibilizar, quem participa, então aqui tem um monte de quem, mas está ali nessa pergunta, quando que eu vou começar, quando que eu preciso entregar, quando que vai estar divulgado, onde que eu vou disponibilizar essa informação, se é na televisão, se é no rádio, se é post de rede social, se é um vídeo do YouTube. Então, são 5W, em inglês, né, de novo. E os 2H de como que eu vou fazer isso, quais recursos que eu vou usar, e quanto que isso custa para eu fazer, ou quanto tempo que eu vou demorar para fazer. Aqui tem um exemplo do RD Station, se não me falha a memória, isso, RD Station, que é uma plataforma de marketing bem interessante. E esse link, vou disponibilizar a apresentação, então vai dar para clicar no link. Você vai preenchendo o site, você vai preenchendo as informações nos campos, e no final ele tem um briefing preenchido. Então, é interativo, é interessante de fazer. Até aqui, alguma coisinha para a gente comentar mais? Alguma dúvida? Não? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, vamos para um exemplo. Alguém pode ler para mim? Para me ajudar? Eu não estou vendo o chat. Deixa eu abrir aqui. Renata, você faz essa gentileza para a gente de ler? Boa noite, faço sim. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, perfeitamente. Exemplo 1. Sou uma empresa que cria sites. Quero um post falando sobre 5 motivos que criar um site profissional auxilia na conversão, venda de leads, pessoas interessadas. São eles: 1. Ter um cartão de visitas digital. 2. Construir credibilidade. 3.
ter facilidade para ser encontrado. 4, marcar presença online 24 horas. 5, proporcionar ótimo custo-benefício. Quero que as pessoas me chamem no direct. Eu vendo para donos de comércio na região de Belo Horizonte. Perfeito, muito obrigado, Renata. Nada. E aí, essa é a fala do seu cliente, do seu chefe, que passou todas essas informações. A gente precisa identificar, ou é interessante que a gente identifique de forma estruturada, o briefing, né? O preenchimento dessas informações de forma organizada, que em algum momento eu não vou ler um texto e eu vou ler as características para saber o que eu tenho que fazer. Então, o briefing é basicamente responder as perguntas. Pode ser estruturado utilizando, de novo, o 5W2H que eu coloquei aqui no cantinho. Então, vamos lá. O que a pessoa quer? Ele quer um post para rede social. Está aqui escrito um post. Além disso, que é um post falando sobre os 5 motivos. E a pessoa ainda fez a gentileza ali de listar os 5 motivos. Pode ser que na hora de criar o design ou na hora de entender melhor essa demanda, a gente fale com essa pessoa que pediu, com esse cliente, olha, só essa lista está muito vago. Vai ser simplesmente um post estático, que é um post só, com uma listinha de 5 motivos para criar um site, que é, na verdade, o que ele quer. Mas talvez, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho, que é as ideias, o brainstorming, mas talvez, se eu criar um carrossel é aquele tipo de post que você vai passando para o lado e ele vai mostrando novas artes. Aquele é o carrossel, que no Instagram cabem 10 posts, se não me falha a memória. Pode ser que um carrossel seja mais adequado para essa necessidade, porque para cada post do carrossel, eu vou ter ali o título, ter um cartão de visitas digital, e uma informação um pouquinho mais detalhada do porquê que isso é válido. Porque, assim, às vezes, o cliente está falando que esses são 5 motivos importantes para criar um site, mas o cliente dele não tem uma percepção tão grande sobre por que isso são os 5 melhores motivos. E, realmente, eu fiquei interessado com esses 5 motivos? Então, pode ser que só essa lista de 5 motivos não seja interessante, então eu vou precisar perguntar de novo para o cliente. Tá, me fala um pouquinho melhor sobre o que é ter um cartão de visitas digital. Como que isso é um benefício? Como que construir uma credibilidade feita por meio de um site profissional, como você está falando? E aí, eu decidi criar um carrossel, por exemplo. Mas, se eu achar que também um post funciona, tudo bem. Então, por quê? Para vender. Porque, segundo item aqui, para vender o negócio dele, o produto dele, que é o site. Então, auxiliar na conversão. Conversão é igual a venda. E as pessoas que ele vai atingir, preferencialmente, são leads, pessoas interessadas em comprar aquele produto. Não necessariamente compraram ou irão comprar, mas são pessoas interessadas. Isso é lead. Então, quem? Aqui no quem, de novo, quem está fazendo, quem eu vou envolver para criar esse post, esse carrossel, ou quem que é o público-alvo, quem que está me pedindo. Eu posso destrinchar esse quem em todos esses subtópicos para ter mais informações. Ah, quem está me pedindo é uma empresa super conhecida, então não vou nem focar muito no design, no conteúdo, em quem que é a empresa, porque é só eu falar o nome dessa empresa que todo mundo já sabe. Não, é uma empresa completamente desconhecida, eu tenho que chamar muita atenção para é uma empresa em crescimento. Portanto, é um item importante para eu, designer, saber. Então, no quem cabe tudo isso. Quando eu vou fazer, quando eu vou começar, quando eu preciso entregar. Aqui, o cliente não falou. Então, é válido, faltou aqui no briefing, a informação de para quando você precisa disso? É para hoje, daqui a 10 minutos? Bom, impossível, né? Mas as pessoas têm mania de pedir as coisas com urgência. Ah, é para o mês que vem. Tá bom, então, de acordo com todas as tarefas que eu tenho, eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, não preciso fazer agora. Então, quando é importante. O cliente não falou, vale a pena perguntar para ele.
Onde? Onde que eu vou publicar isso? Ele falou que é um post, mas é um post onde? No LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Pinterest, onde que eu vou publicar isso, esse post? Ele já falou que é post. Onde que eu vou publicar? Por quê? Por que isso faz diferença? Por causa do formato. O formato do LinkedIn, que ele sugere, é diferente do formato do Instagram. Posso usar o mesmo? Provavelmente pode e vai cortar um pedacinho ou outro. Você quer que corta? Um trabalho que você fez, que tem ali uma estratégia, um pensamento todo de criação para fazer aquilo, você quer que saia mais ou menos? Então, esse onde é importante. Como que eu vou fazer isso? Recursos, ferramentas, se eu vou utilizar o Canva, se eu vou lá para o Photoshop, para o InDesign, para qualquer coisa, qualquer ferramenta, e quanto custa? Ou quanto que eu vou vender para ele, ou quanto que custa esse projeto, né? Que a gente está falando só de um post, mas pensando que pode ser um projeto muito maior e podem ser outras coisas. Parte dessas informações estão aqui, outras informações não estão. Então, dá para melhorar esse briefing. Vamos lá para o exemplo 2. Esse eu vou ler, que esse é muito difícil. Exemplo 2, quero vender mais na internet. Esse é o briefing. O cliente chegou e pediu isso. A única informação que ele falou é essa. E aí, o que a gente faz? Alguma ideia? Começa a chorar, tô brincando. Esse é um começo. Não é melhor não, mas é. E aí a gente começa a executar aquilo que você passou. Peraí que eu até tirei um printzinho aqui. Uhum. Ai, meu Deus, fechou aqui. Realizar aquelas perguntinhas, né? Tá. E por quê, quem, quando, onde, como, quanto. E aí a gente pega informações do cliente, né? Se ele entrou em contato, a gente, no atendimento que a gente faz com ele, a gente começa a executar aquelas perguntas, entender um pouco mais sobre a empresa, sobre o produto ou serviço, o que ele está querendo. Ele quer vender mais na internet, tá, mas exatamente, né, o que ele está vendendo, de onde que ele vem, de onde que ele é, a região dele, qual que, né, para quem ele tem o costume de vender, porque nem todo mundo tem noção do seu público. É isso aí, a gente tem, né, tem que fazer a nossa pesquisinha também. Mas o dono da empresa ali, ele sabe, né, para quem ele vende. É só na região de Belo Horizonte, é na internet para o Brasil todo. E aí a gente tenta buscar esses dados. Perfeito. E pode ser estruturado a ponto de você colocar essas perguntas para ele responder, me fala o que você quer, por quê, quem, quando. Pode ser assim. Obviamente, você vai ter que explicar para ele, tá? Quem que é quem? O que quer dizer esse quem? É seu público? É seu cliente? É você? Então, eventualmente, você vai ter que explicar algumas dessas coisas. Então, pode ser estruturado assim. Como também pode não ser tão estruturado visualmente, a ponto de você escrever as perguntinhas, mas ali no bate-papo, seu Zé, então, me fala, você é uma loja? Tá, de quê? Legal, esse produto que você vende é como mesmo? Qual que é? Tá, quem que normalmente compra? Então, você vai respondendo de forma que para ele não pareça tão travado assim, tão estático, e ele fique, né, sei lá, ele não responda da melhor forma possível. Tem clientes que eu atendo que o estruturado, fazer as perguntinhas e pedir para a pessoa responder é o que mais funciona, porque se eu tentar fazer esse bate-papo, vai virar um bate-papo de 1 mês e meio, que a pessoa não vai me responder nada, porque ela voa e começa a responder coisas nada a ver, e falar da família dela, coisas nada a ver. Então, nesses casos, o estruturado tá, ô seu Zé, então me fala, o que você quer vender mesmo? Tá, agora me fala, quem que é você mesmo? O que você vende? Como que é essa campanha? O que é essa promoção que você está fazendo? Então, tem estilos de pessoas diferentes que a gente tem que saber lidar ali. Aí vai ser uma das coisas que a gente vai falar num curso mais para frente, que é também de atendimento, mas para a gente, quando a gente está começando, provavelmente ter o estruturado, então, entregar para o cliente essas perguntinhas, seu Zé, eu preciso que você me responda essas perguntas aqui, só depois você me responder que eu vou começar a colocar a mão na massa e começar a fazer o que você precisa.
Porque antes não consigo fazer, eu não tenho informação suficiente. Ah, mas faz de qualquer jeito. Tá, né, a gente sabe que o faz de qualquer jeito, até com os pais da gente, faz de qualquer jeito. Depois vai vir um refaz aí ou você fez errado. Então, melhor não, melhor a gente evitar. Então, de novo, tem cliente que precisa de algo estruturado, tem pessoas que vão conversar com você tranquilamente. E aí, tendo um briefing bem preenchido, a gente vai para a última etapa. Está tentando bastante aqui. Para a última etapa, que é ideias, brainstorming. Então, eu entendi tudo que eu preciso fazer. Tá, e agora? O que eu faço? Vou ficar travado? Não. Vou ter ideias. Brainstorming, tá ali escrito, tempestade de ideias. É uma técnica mesmo que envolve mais pessoas para cada um levantar a mãozinha e dar uma ideia. Oh, essa campanha do seu Zé podia ser assim, podia ser assado, podia ter isso, podia ter aquilo outro. Então, é jogar ideias na mesa, e aí tem um estruturado aqui de como que faz isso, não é tão aleatório, que é, primeiro, escolher uma pessoa que vai liderar, que vai puxar esse brainstorming. Depois, incentivar a colaboração de todos, todo mundo que estiver participando realmente tem que falar, senão não faz sentido participar. Ah, eu vou participar só ouvindo, só vendo o que vocês estão falando. Não, isso não funciona para brainstorm. Tem que participar mesmo, participar ativamente. Terceiro item, não criticar nenhuma ideia. Ah, a Maria deu uma ideia aí, não, mas isso é completamente voado. Não existe isso no brainstorming. Brainstorming é jogar ideias. Então, para a campanha podia fazer um carro de som que fica passando no bairro. É a melhor ideia? Não é o momento de decidir. É o momento de falar a ideia, jogar ela na mesa e depois anotar, né? Tá aqui no item 5, anotar absolutamente todas as ideias, absolutamente todas, não pode faltar nenhuma, por mais absurda que seja, tem que ser anotado. É interessante, pulei aqui, que tem um tempo pré-definido, então a gente vai dar as ideias por 10 minutos, porque senão também, enquanto tiver ideia, vai falando. Não funciona desse jeito também. Tem que ter um tempo pré-determinado. Quanto tempo? Depende do tamanho do projeto que você está lidando. 10 minutos, meia hora, o que for. E, por fim, o item 6, selecionar as melhores ideias. Então, de toda aquela lista que foi anotada, o que dá para fazer? O que é melhor de fazer? O que é possível de fazer? Provavelmente aqui você já vai estar lembrando dos recursos disponíveis. Tem pessoas, tem dinheiro, tem sistemas, né, funcionalidades, ferramentas que vão conseguir fazer essa ideia dar certo e ir para frente. Tá no jornal, no intervalo do Jornal Nacional. Tá, tem dinheiro para isso? Não tem. Então essa ideia foi anotada, mas está descartada. Não é a melhor ideia. Então, esse é um processo de brainstorming para, repetindo, né? Depois de ter feito o briefing bem feito, né? Porque você não pode ter dúvidas do que é para fazer. Se tem dúvidas, quer dizer que o briefing não está tão bem feito assim, então tem que voltar lá nele antes de ter as ideias. Então, fez o briefing bem feito, agora o que é para fazer? Brainstorming. Brainstorming é uma técnica. Eu não tenho equipe, eu faço sozinho. Tudo bem, tranquilo. Para isso, a gente vai, na próxima aula, buscar referências. Então, eu sozinho, lá aqui no meu computador, entendi o que precisa fazer, não tenho equipe, não tenho outra pessoa para conversar, vou buscar referências de projetos parecidos. Vou jogar lá na comunidade, conversando com as pessoas, perguntando o que elas acham, que pode ser feito. Ou dar uma ideia e falar que elas acham que aquilo dá certo ou não. Então, referência. Mas isso é tema para a próxima aula. E, basicamente, esses dois temas de hoje, briefing e brainstorming. Tem alguma coisinha, alguma dúvida que ficou, que alguém gostaria de conversar? Tem algum item que vale a gente falar melhor sobre ele? Quem puxou a mãozinha? Renata. Conversa comigo, Renata. Oi. Na verdade, eu queria mesmo um conselho, porque, por exemplo, eu já tentei mandar aqueles formulários do Google que, né,
parecem tão práticos, mas às vezes os clientes nem sempre acham que é prático. Então, às vezes, assim, ou eu marco uma reunião e vou fazendo, né, as perguntinhas, aí eu vou preenchendo ou gravando a conversa para depois preencher em casa, ou então eu mando no próprio WhatsApp mesmo, porque nem sempre eles preenchem aquele linkzinho. E aí eu queria saber se você tem alguma coisa que você recomenda que seja dinâmico, ou talvez eu continue do jeito que eu estou fazendo mesmo. Sinceramente, do jeito que você está fazendo, porque depende da pessoa. Tem algum cliente que você vai conversar que ele vai super entender ali o funcionamento do Google Forms, vai preencher, eventualmente não com as melhores informações, provavelmente você já passou por isso, de preencheu, mas preencheu de qualquer jeito. E aí você teve que perguntar para ele de toda forma, tá, mas isso aqui, como é que é mesmo? Provavelmente você já passou por isso. Eu já passei algumas vezes, porque eu já tentei fazer esse de um passo a passo de ele preenchendo o formulário. O Trello, a gente usa aqui na agência muito, a gente usa muito o Trello aqui na agência, compartilhado com o cliente. Então, ó, cliente, você já me falou todas as suas necessidades. Por exemplo, estou criando posts para você. Tá, aqui estão todas as ideias de posts que são itens do Trello, né? São cartõezinhos lá do Trello. Quem não conhece Trello ainda, a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas estão aqui os itens. Para cada um desses cartõezinhos aqui do Trello, eu tenho o briefing para você preencher. E eu só consigo avançar para a próxima fase de começar a fazer mesmo depois que tiver preenchido. Então, também é uma saída. Mas é da mesma forma, igual o Google Forms, só muda a ferramenta que está usando. Mas tem cliente que realmente não vai entender nenhum dos dois, não vai, às vezes vai preencher mal e porcamente, ou nem vai preencher, vai falar que ele não sabe mexer, e aí você vai ter que conversar pelo WhatsApp. Reunião, eu gosto muito de reunião, desde que tenha um prazo certinho ali, ó, é 15 minutos para a gente falar sobre essa tarefa aqui, porque senão também vai falar de tarefa do ano que vem. Mas normalmente reunião, que eu tenho percebido, normalmente voa. Por mais que tenha tempo, por mais que tenha prazo. Ontem eu estava numa cliente que é médica e era para ter sido uma reunião e depois uma gravação do vídeo dela. Em 2 horas e meia, virou 3 horas e meia fácil e não todas as tarefas concluídas, porque ela é assim. Então, em resumo, depende do estilo da pessoa, e aí você vai ter que ir mais ou menos manobrando para se adequar, ou se também exceder um limite ali. Eu tenho questão de limite de presencial, eu não faço reunião presencial com cliente para levantar demandas assim. Então, preciso conversar sobre o novo projeto. Tá bom, vamos abrir no máximo uma reunião no Google Meet, porque reunião presencial não faz o menor sentido para uma agência que é exclusivamente digital. Então, varia ali de acordo com o estilo da pessoa, mas também eu tenho os meus limites. Então, se a pessoa fala, já tive alguns possíveis clientes, leads, que falaram, eu quero falar o meu projeto para você, só que é aqui no meu escritório. Tá, sinto muito, não vou no seu escritório para levantar necessidade e falar do seu projeto. Não funciona? Não funciona para mim. Então, tá bom, tchau e benção. Então, o meu limite é ali, porque a flexibilidade também tem um limite, né? Igual refação, refazer alguma coisa. Refação é isso. Para quem não conhecia essa palavra. Refação, refazer um design que a gente já fez e que já tinha sido, passou pelo briefing. Tem um limite. Vou fazer 2 vezes, vou fazer 3 vezes. Na 4ª vez, provavelmente, não faz o menor sentido a gente ter feito o briefing, ter seguido o processo e a gente está na 4ª refação desse design. Alguma coisa está muito errado. Ou o processo está errado, pode ser, ou ninguém está obedecendo, né? Você ou eu não estamos obedecendo o processo como deveria ser. Então, complexo, sinceramente. Eu sigo dessa forma que você faz mesmo, que é de acordo com o cliente. Tento padronizar, mas tem cliente que é difícil mesmo. Você sabe disso, né? Se sei, esse negócio de refação, uma vez eu estava numa agência e tinha um cliente que, assim, a gente chamava ele de o cliente indomável. Aí um dia eu fiz uma sessão de terapia com o cliente, aí a gente conversou horas e tal, mentira, foram alguns minutos, não consegui ficar horas não. Mas assim, eu tentei entender mesmo por que o cliente, a gente
passava o briefing, seguia um planejamento e na metade já queria refazer tudo de novo. E aí eu entendi que era muito né, nós somos seres humanos, né? Então, se o nosso pessoal não está organizado, vai atrapalhar o profissional também. Claro. E aí foi uma conversa simples que assim eu virei e falei, ok, então vamos criar uma regra. Você só pode, a partir do momento que a gente criou um planejamento, fez lá tudo bonitinho, 3 refações, no máximo. Então, mandou, ok, 3, acabou. Porque era uma coisa assim que ficava lá postergando e mandava para um, voltava, mandava, voltava, mandava, voltava, não quero. Aí mudava do zero. E aí eu falei, não, desse jeito não tá. Porque além de atrasar, né, a entrega do cliente, é um desrespeito com a gente também profissional. Sim, e claro. às vezes a gente tem que ter um papo sincero. É o que você falou. Se você tem um limite e a pessoa não quer respeitar o seu limite, um beijo, um abraço, com Deus, Isso. tchau. Exato. Porque assim, né, particularmente eu sou muito metódico de ter métodos, de ter programação e planejamento, mas entendo o lado do cliente. Só que eu tento levar, como, né, a gente se coloca como especialista em design, especialista em marketing, especialista em qualquer coisa que a gente, né, está fazendo, e é realmente bom e está ali há muito tempo fazendo e tal, a gente tem um jeito melhor de fazer. Então, o cliente às vezes não tem, possivelmente não tem, porque ele não é da área. Então, faz todo sentido a gente direcionar a pessoa. Olha, briefing é importante. Cliente, deixa eu parar aqui 15 minutos, meia hora e te ensinar sobre briefing. Porque você tem que estar junto comigo nesse projeto. Você tem que fazer a sua parte de cliente, de informações, para eu conseguir fazer a minha parte. Porque senão, se você faz mal feito, eu vou fazer mal feito, porque eu estou me baseando nas suas informações. Então, entendendo com ele e, né, explicando, briefing é importante. Não faz sentido, esse cliente, ele está muito, precisa das coisas muito atualizadas, então o que ele falou ontem já não vale hoje, tá. Pode ser que um briefing tão estruturado assim não seja o mais interessante, e aí você vai encontrar um outro jeito ali de lidar com ele para essas atualizações que ele precisa. Mas, né, de novo, o meu jeito é mais metódico de ter planejamento, que senão as coisas não conseguem evoluir com a quantidade de clientes que a gente quer ter, né? Joinha, mais alguém quer comentar alguma coisinha? Não, então, essa aula vai ficar disponível no YouTube, vou enviar o link para vocês pelo grupo. A apresentação e referências vou colocar lá no link do grupo também, informo a vocês. E a próxima aula, portanto, é sobre referências visuais, para a gente conseguir aplicar o briefing que a gente entendeu de necessidade. A gente vai começar a usar um pouquinho mais o Canva, para quem tem essa vontade de mexer no Canva, tem esse interesse. E é isso mesmo, isso tudo. A aula vai ser na terça-feira. Então, o planejamento de aulas é terça e quinta, às 19 horas. Possivelmente, eu vou jogar lá no grupo uma pergunta, eu vou abrir o grupo. Um dia da semana, a gente vai deixar o grupo aberto para discussões e conversas, mas normalmente ele vai ficar fechado mesmo, para não voar demais. Deixa eu parar o compartilhamento. E possivelmente a gente vai ter aulas ao sábado, aulas extras no sábado, para quem quiser de fato mexer mais no Canva e um pouquinho mais de prática, que a gente está pegando muito de teoria em dia de semana. Vou conversar tudo isso com vocês lá pelo grupo. Então, por hora, agradeço o tempo de vocês e a gente vai se falando. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, Anderson, adorei a aula. Imagina. Que bom, Diana. Foi muito boa mesmo, obrigadão. Eu que agradeço, Renata. Eu agradeço a participação de todos aqui, juntinhos. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.